Olá, sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão aqui no nosso lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sermão profético, com base em uma palestra de um expositor espírita chamado Jorge Elarré, muito atuante no nosso movimento, tanto na área doutrinária quanto na área de estudos, junto à juventude e atualmente na área da família. E Jorge Elarré, em uma de suas palestras intitulada Todos Conectados pelo Amor, o Evangelho Sem Fronteiras, ele nos traz uma claríssima interpretação do sermão profético à luz da doutrina espírita. Esse sermão profético está contido no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. E esse sermão, essa conversa que Jesus teve com os seus discípulos, ocorreu um dia antes da última ceia, no Horto das Oliveiras, quando Jesus, falando sobre o Templo de Jerusalém e dizendo aos seus discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria destruído, em que então os seus discípulos o questionam quando isso se daria, quais seriam os sinais dos tempos. E estes sinais dos tempos nós podemos interpretar, à luz da doutrina espírita, como os tempos de transição, os tempos que nós estamos vivendo. E Jesus enumerou várias características destes sinais. O primeiro dos sinais seriam o aparecimento de falsos cristos, que muitos viriam em seu nome dizendo-se Messias. E o que à luz da doutrina espírita nós podemos compreender? Como podemos compreender esses falsos cristos? Nós podemos compreendê-los como entidades do plano espiritual que reencarnaram na Terra, entidades muito inteligentes, espíritos com alto poder de magnetização das massas, só que infelizmente espíritos ainda muito voltados ao mal, impregnados de materialismo, do sensualismo, desequilibrados na área da sexualidade, espíritos que pregam a divisão, que pregam o preconceito, que pregam a intolerância. Esses espíritos estavam nos porões da espiritualidade inferior e pela misericórdia divina, para que tivessem uma outra chance, eles reencarnaram. E esses espíritos são voltados à divisão, são voltados ao materialismo, são voltados à drogatização, são voltados à sensualidade. Por isso nós nos espantamos quando vemos hoje tantas notícias de pessoas ou que são extremamente materialistas ou da banalização do uso das drogas. E como nós vemos a banalização do uso das drogas, A gente vê isso por meio dos filmes. Quantos filmes que tratam isso de forma muito natural? As pessoas saem e estão fumando maconha, as pessoas vão numa festa e usam cocaína, e os jovens saem dali, está tudo bem, como se isso fosse algo natural ou normal. E está isso se popularizando como se fosse o antigo beber socialmente. Então, se eu vou a uma festa, eu posso usar êxtase só para me divertir, só naquele momento que não há problema algum. Se eu estou nervoso, eu posso usar a maconha porque eu vou me desestressar, como se isso não causasse problema algum. Nos clipes das músicas, o que nós percebemos hoje em dia? É tudo voltado à sensualidade, tudo voltado ao erotismo. E isso veio dessas entidades que vieram com essa função, que vieram com essa vontade de destruir o que há de bom na Terra, de destruir o cristianismo. E nós precisamos ficar atentos, porque este é o primeiro sinal dos tempos, é o primeiro sinal que veio com a reencarnação desses falsos cristos que querem pregar o ódio,
a divisão e todas as formas de destruição do cristianismo, da moralidade em nós. Então, por isso, nós vemos até mesmo nas letras das músicas, nas mensagens que são propagadas, e substituiu-se a repressão da sexualidade pela permissividade. Hoje tudo pode, hoje tudo é bonito, hoje tudo é natural, não há problema nenhum, né? É isso que é pregado, e isso é pregado por essas entidades que difundiram esse pensamento. O segundo sinal dos tempos, Jesus disse aos seus apóstolos: vocês irão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fome e terremoto em vários lugares, mas tudo isso é o começo das dores. Aqui nós não podemos entender essa mensagem ao pé da letra ou interpretá-la literalmente. Por quê? Segundo o capítulo 18 da Gênese, os tempos são chegados. Quando se fala dos sinais dos tempos, Kardec nos diz, que nesse período de transição planetária, que é o período que nós estamos vivendo, a humanidade está passando da infância ao seu estado adulto. E o que se começa a perceber? E a gente vai vendo que um sinal origina o outro. Em função de tudo isso que está acontecendo, o homem começa a se cansar dessas instituições que não o levam ao crescimento. Ele começa a se cansar do materialismo exacerbado, a insuficiência dessas instituições que não trazem felicidade, que as ideias com que são desenvolvidas na sociedade não lhe agregam nada. E as pessoas passam então a se sentir vazias, infelizes, solitárias, depressivas, tristes. Vivemos então um momento de cataclismas e de dores e de guerras, não guerras exteriores, mas guerras interiores, guerras nas entranhas da humanidade, nas próprias entranhas entre o homem e entre os homens, no próprio homem e entre os seus semelhantes, porque as ideias se chocam. Há aqueles que querem evoluir e há aqueles que ainda estão obstinados no mal. Então nós vivemos nesse período de transição essa luta de ideias, essa luta de ideais. São perturbações temporárias, mas como Kardec nos diz, não são as entranhas da terra que se agitam, mas as entranhas da humanidade. E por isso que Cristo falou também, tudo isso é o começo das dores. Começo das dores que nós vemos então, os desajustes nas famílias, os desajustes nos nossos empregos, os desajustes nos grupos, no trabalho, entre os amigos, porque há um conflito de ideias, um conflito de interesses que se originou com esses falsos cristos e com essas guerras interiores que foram sendo desenvolvidas, porque isso não nos traz mais felicidade, isso não nos completa mais. O homem está passando para um outro estágio em que ele vê que ele precisa da elevação dos sentimentos, ele percebe a necessidade da sua elevação moral. Terceiro sinal dos tempos é a perseguição daqueles que trabalham em nome do Cristo. Em perseguição em que sentido? A gente percebe isso nas próprias redes sociais, em que muitos acham que não há mais a necessidade de Deus, em que se prega apenas o cientificismo, só a ciência basta, não há necessidade de Deus, cada um segue o seu próprio rumo, mas nós estamos equivocados. Deus é a fonte de tudo, só somos felizes quando vivemos as suas leis, as leis divinas, e por isso a humanidade sofre tanto. Então, nesse ponto, há uma perseguição daqueles que acreditam que Deus é a essência de tudo e que nós precisamos estar em comunhão com Ele e conectados com as suas leis para que possamos ser felizes.
O quarto ponto dos sinais dos tempos é quando Jesus diz: muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Será que não percebemos isso? Escândalos e ódios a todo tempo? É a ideologia das sombras. As sombras querem exatamente isso, que nós nos separemos, que nós nos odiemos, que nós persigamos uns aos outros. Todas as portas estão abertas, todas as portas estão escancaradas, largas e convidativas, como se todas fossem legítimas. É a porta da violência? Ah, que lindo! Foi assassinado com 38 tiros, pena de morte. São as portas da autodestruição, a porta do ódio. Ah, você segue tal ideologia, então eu quero que você morra. Então eu odeio você. Então você não é mais meu amigo. Eu não concordo com você. A porta das drogas. Ah, eu posso, é só hoje, eu vou me divertir, eu vou numa boate, então eu vou usar. A porta do sensualismo. Ah, eu sou linda, então eu posso tirar fotos as mais vergonhosas que forem no Face, na internet, no Instagram, e posso postar isso que não há problema algum, eu estou realçando a minha beleza. É o poder, é o materialismo, né? O que vale é o quanto eu tenho, é o quanto eu ganho, em que cargo eu estou, o que eu ocupo. São todas as portas largas e abertas, todas as portas ditas como legítimas pela sociedade. Mas é isso que o Cristo quer? É isto que o Evangelho nos pede? O Evangelho quer que nos odiemos uns aos outros? Ele quer que nos separemos, que cada vez mais aumentemos o número de distinções entre nós? Cada vez mais estamos nos separando ao invés de nos unir? Isso é a ideologia das trevas. Isso é a ideologia das sombras. Pensemos em que ideologia nós queremos viver. O que nós pretendemos com a nossa existência? O que prega o Evangelho do Cristo? Independentemente dos nossos pontos de vistas, do que aquilo que acreditamos, nós temos que nos respeitar uns aos outros e nos amar uns aos outros e compreender uns aos outros. Porque Paulo de Tarso nos diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Podemos não concordar com o outro, mas jamais odiar. Nós podemos orientar, aconselhar, acolher, mas jamais ferir consciências, porque cada um tem o seu próprio tempo. O quinto sinal dos tempos é quando Jesus nos disse que viriam falsos profetas. E os falsos profetas são as entidades espirituais que estão aí para fomentar tudo isso, para multiplicar essas ideias, para impulsionar o vício, a depressão, o ódio, a separação, o preconceito. E quantas vezes a gente compartilha? E quantas vezes a gente segue? E quantas vezes a gente fala de impulso ou prega o ódio, o preconceito, a separação? O que nós estamos fomentando? Por isso que o Cristo tanto disse: vigiai e orai, porque nós estamos cercados de entidades que querem isso, que querem que o mal se propague. O sexto sinal dos tempos está no versículo 12, onde Jesus nos diz: a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se resfriará. É o desânimo.
Cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos-nos com o pessimismo. Não acreditemos naqueles que dizem que o mundo não tem jeito, que as coisas só estão piorando, que isso será o fim. Não, porque este é um período de transição, este é um momento já previsto por Jesus, é um momento que está em conflito, o bem e o mal, mas é um momento que vai passar. É um momento em que nós precisamos ter coragem, nos apegar na fé, nos apegar com Deus, no bem, no amor, na caridade, no trabalho e não desistir jamais, porque esse é o propósito das sombras. Elas querem que a gente desista, elas querem que a gente se desuna, elas querem que a violência se propague. A humanidade está em crise, mas a esperança deve permanecer, porque o amor sempre vence. O amor sempre irá vencer. O amor é irresistível, não nos esqueçamos disso. E sempre depois da tormenta, o sol volta a brilhar. E o último sinal dos tempos, Jesus disse: "E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro como um testemunho para todas as nações. Então chegará o fim." Então chegará o fim do período de transição, quando a boa nova estiver espalhada em todo o reino. E quando isso se dará? É tão linda essa interpretação que Jorge Larrey nos traz, porque ele diz que quantas pessoas que trabalham no bem, que pregam, que estudam, que se preparam, que se dedicam e de repente estão todas juntas, mas que nas próximas encarnações nós renasceremos em várias partes do globo. Não estaremos mais assim unidos, mas separados. Seremos sementes do Evangelho em todas as nações, para que o Evangelho possa resplandecer, possa brilhar, possa continuar. E assim terminará esse período de transição e entraremos então no mundo de regeneração, onde todos nós trabalharemos pelo bem, pelo amor, pela paz. Olhem que proposta consoladora, que proposta de amor que o Cristo nos traz. É a boa nova que reinará sobre o planeta e da qual cada um de nós precisa fazer a sua parte, com fé, com coragem, com esperança, porque isso com certeza irá acontecer. Precisamos nos manter nesse momento unidos, porque o bem irá prevalecer. Esta é a mensagem de hoje. Fiquemos em paz e continuemos servindo ao Cristo, que esse é o nosso propósito. Para encerrar, façamos então uma oração. Jesus, Pai de amor e de bondade, te agradecemos por essa doutrina bendita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amparo, pela tua luz, pela tua proteção. Te agradecemos pela oportunidade da vida, da reencarnação. Que saibamos usá-la da melhor forma possível, que possamos aproveitar todas as nossas oportunidades, vivendo o teu amor e a tua caridade, seguindo o teu exemplo, Senhor, até os fins dos tempos. Obrigada por tudo e que assim seja.